Paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais um programa, né? Somos todos de Jesus Cristo. Hoje estaremos meditando sobre este tema, né? Os escolhidos por Deus, né? Antes vamos orar ao Senhor, né? Para que Ele venha nos orientar, venha falar conosco neste momento. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que Tu nos concede, Pai, de estarmos meditando, meu Deus, na Tua palavra, Pai. Usa, Pai Santo, a minha vida, conforme Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai, para que nós possamos, Pai, estar aprendendo de Ti, Pai. Fala, Pai, a cada um de nós, tudo que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, Pai. Abençoa, Pai Santo, este momento, abençoa todos que estarão ouvindo esta mensagem, Pai, para que ela possa adentrar, meu Deus, em cada coração, possa germinar, possa crescer, possa dar muito fruto, Pai. Que tudo quanto fizermos, meu Deus, seja, meu Deus, para a Tua honra e glória. Assim pedimos, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nós vamos estar meditando aqui, né? Os escolhidos por Deus, né? Nós somos aqueles a quem Deus nos escolheu, né? É o que diz aqui nós vamos iniciar aqui, no capítulo 15 do Evangelho de João, né? No versículo 16, onde fala justamente desta palavra. Eu vou estar lendo aqui esse versículo, então, para que nós possamos começar, então, a nossa meditação. Em João 15,16 está escrito: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então aqui é importante a gente notar o seguinte, olha, o Senhor, Ele já nos escolheu e também já nos nomeou, né? Quer dizer, para nós irmos agora, não no nosso nome, mas no nome dEle, né? Então, agora nós vamos em nome de Jesus, né? E também, Ele nos capacitou, né? Quando Ele nos deu do Seu Espírito, né? Para que nós possamos fazer a obra de Deus, né? Por quê? Porque na carne nós não fazemos nada que agrada a Deus, né? É necessário que a obra seja feita pelo Espírito Santo, né? Assim como o Espírito do Pai habitava em Jesus, né? E Jesus dizia, o Pai que habita em mim é quem realiza as obras, né? Assim também com relação a nós, né? O Espírito que habita em nós é que vai realizar as obras, né? Então, por que é importante a gente saber, né? Porque assim como o Pai enviou Jesus, né? Jesus também nos enviou, né? Para fazer exatamente a mesma coisa, né? E então é nessa linha que hoje nós estaremos meditando, né? Ser o que Jesus é, né? Então disse aqui, no capítulo 20, né, versículo 21, aqui já é quando Jesus, após a sua ressurreição, né, ele subiu ao Pai e foi glorificado, né? Ou seja, lá ele adquiriu, através da sua morte, o direito de nos dar a vida, né? Então Jesus estava retornando aos seus discípulos, né? Então esse encontro aqui com seus discípulos, então após
ele ter se encontrado com o Pai e ter sido glorificado, né? Então, aqui no capítulo 20, versículo 21, fala desse encontro de Jesus com seus discípulos. Então, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Então, da mesma forma, né, que o Pai o enviou, ele agora está nos enviando. E aqui na sequência, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo agora que vai conduzir, né, os discípulos nesta obra, né? A continuidade, né? O discípulo, ele é uma continuidade do mestre, né? Então, assim como é o mestre, também será os discípulos, né? Aqueles que forem fiéis ao mestre, né? Então, Jesus aqui passou a eles o Espírito Santo, né? Espírito Santo, nós sabemos que quando Jesus disse que o Pai que habita em mim é quem realiza as obras, o Espírito Santo que nós recebemos também é o Espírito da parte do Pai, né? Por quê? Porque é um só Espírito, né? Para que haja unidade, a gente segue um único Espírito, né? O Espírito do Pai, né? Que veio a nós através de Jesus. É através de Jesus que nós recebemos, então, o Espírito do Pai, né? E aqui diz assim, na sequência: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, Jesus adquiriu esse direito de perdoar pecados, né? E esse direito ele está repassando, então, aos seus discípulos, né? Esse mesmo poder de perdoar pecados, né? É algo que a gente pouco utiliza, mas que é importantíssimo, né? Porque foi após eles receberem o Espírito Santo, foi o que Jesus disse a eles: olha, a quem vocês perdoarem os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos, né? Quer dizer, se nós não perdoarmos, não será perdoado, né? Então, há um poder que Deus nos deu, né? Por isso que é importante isso, fazer uso, né? Às vezes a gente faz visita às pessoas, né? Que já não tem condições, às vezes, nem de ouvir, nem de falar, né? Mas nós podemos declarar perdão em nome de Jesus, né? Por quê? Porque agora nós estamos em nome de Jesus, né? E o Espírito dele habitando em nós, nós somos Jesus, como ele, né? É o mesmo poder que ele nos deu, né? É fazer uso daquilo que ele já nos deu, né? Então aqui fala um pouco da unidade. Jesus diz assim: olha, eu e o Pai, nós somos um, né? E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a fazer parte desta unidade, né? Ser o que o Pai é, ser o que Jesus é, o mesmo Espírito, né? Então, é importante isso, esta unidade que Jesus, ele já até orou por nós, né? Aqui tem uma passagem lá no capítulo 14, né? Versículo 9, quando Filipe, né? Perguntou a Jesus, Filipe era um discípulo de Jesus, né? E ele perguntou a Jesus: mostra-nos o Pai, o que nos basta, né? E aí Jesus, respondendo a Filipe, disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe?
quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus, ele era a revelação do Pai, né? Assim também nós revelamos a Jesus. Por quê? Porque Jesus está em nós, né? Ele está em nós pelo seu Espírito, né? E nós revelamos Jesus através desse Espírito, né? Através das nossas ações, as pessoas vão ver que aqueles que nos vê estará vendo também Jesus, né? Então isso é importante, né? Porque nós agora estamos em nome de Jesus, né? Por onde nós formos, vamos debaixo do nome de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, sequência, né, de Jesus, né? Então é importante. E aqui no capítulo 17 e 20 foi aquela oração, né, que Jesus fez ao Pai intercedendo pelos seus discípulos, né? Mas aqui a gente vai ver que ele orou também por nós, né? Pela nossa unidade, para que nós também fôssemos assim, uma unidade perfeita, né? Tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Então aqui diz aqui, a partir capítulo 17, a partir do versículo 20, está escrito: eu não rogo somente por estes, né? Aqueles discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Jesus dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então, aqui é a oração de Jesus para que nós façamos parte desta unidade, né? A oração de Jesus demonstra, então, a sua vontade com relação a nós, né? Para que nós, agora, façamos parte desta unidade, tanto com o Pai, quanto com Ele, né? Então, e para termos esta unidade, é necessário termos o mesmo Espírito, né? E é o que Jesus diz aqui, né? Olha, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, né? Então, veja a importância, né? Nós recebemos do Espírito Santo para sermos um com Jesus. Quando nós somos um com Jesus, somos um com o Pai também, né? Por quê? Porque Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um, né? Se nós fazemos parte desta unidade, né? Nós somos um tanto com Jesus quanto com o Pai, né? E aqui diz no versículo seguinte, né? 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Mesmo amor, né, de Deus para com Jesus, né? Jesus nessa oração está dizendo que o Pai tem o mesmo amor por nós, né? Mesmo amor, né? Amor do Pai pelo Filho, né? Porque nós tendo o Espírito Santo, passamos a ser filhos também, né? Então é importante isto, né? Por isso a importância de nós termos o Espírito Santo, né? E nós sabemos que o Espírito Santo, ele vem através da palavra, né? Nós já vimos aqui no versículo, no capítulo 20, né? Versículo 22, quando Jesus disse aos discípulos, recebei o Espírito Santo, né? Nós sabemos que Jesus, ele é o verbo é a palavra, né? Então, é através da palavra que nós recebemos o Espírito Santo, né? Qualquer palavra? Não, através da palavra dele, né?
é importante que, para que sermos filhos, nós recebamos o Espírito Santo do Filho, né? Então, isso é importante, e nós recebemos através da sua palavra, né? Nós ainda vamos ver isso mais para frente, né? Então, nós somos escolhidos justamente para sermos o que Jesus é, né? Que as pessoas possam ver em nós Jesus, né? Eu queria aqui citar o que Jesus disse com relação a ele, né? Por quê? Porque assim como ele é, somos nós também, né? Aqui Jesus diz a partir do capítulo 6,35, né? 6,35 é quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, é importante que os discípulos, né, levem o mesmo pão, quer dizer, a mesma palavra de Jesus, né? Assim nós seremos pão também, né? Pão da vida. Por quê? Porque o Espírito está em nós, né? E nós levamos as mesmas palavras de Jesus, né? Ela tem o mesmo efeito, né? Por quê? Porque aquele que habita em nós é Jesus, né? O Espírito Santo é Jesus, né? Então, através do Espírito Santo, nós recitamos, nós falamos a palavra do Pai, né? A palavra do Pai é que gera filho, né? Então, é importante falar a mesma palavra. Então, assim como Jesus, ele era o pão da vida, somos nós também, né? Quando levamos a mesma palavra. E aqui diz no 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? E nós somos como Jesus, né? Nós fomos chamados para ser luz deste mundo, né? E aqueles que nos seguem não andará em trevas, né? Por quê? Porque se nós andamos na luz, aqueles que nos seguem também andarão na luz, né? Então, é importante isso. Andar na luz é andar na presença de Deus, né? Quando Jesus diz, olha, eu sou a luz, né? Quem me segue não andará em trevas, né? Quando nós seguimos a Jesus, estamos caminhando na luz, né? E aqueles que nos seguem também estarão caminhando na luz, né? E aqui no 10,9 diz assim, Jesus dizendo, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Porta, então, porta aqui é Jesus, né? Aqueles que entram por Jesus, né? E Jesus está dizendo, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, será salvo, né? Entrar por esta porta, né? A porta é Jesus, e nós somos Jesus, né? Então, entrar por esta porta é entrar por esta palavra, né? E aqui diz, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem, quer dizer, verdadeiramente será alimentado, né? Quando nós nos alimentamos da verdade, né? Nós vamos ver isso mais para frente, né? E vamos ver que a verdade, ela é uma fonte inesgotável, né? Por quê? Porque esta fonte é Jesus, né? É dele que nós recebemos, né? Tudo que nós necessitamos, né? A sua palavra, ela é vida, né? E nós recebemos desta vida, né? Quando estamos ligados à videira verdadeira, né? Passamos a receber dele esta vida, né? E o fruto que nós damos é o mesmo fruto, né? É o fruto da videira, né? Então, é importante isto. E aqui no 10,11 diz assim,
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? Então, o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas do Senhor, sabe? A gente lembra lá que aquele diálogo de Jesus com Pedro, né? Pedro, tu me amas, né? Jesus perguntou 3 vezes, né? E eu acho que eu devo ter até anotado aqui, mas vamos ver mais para frente. Eu anotei, mas a importância de cuidar das ovelhas, né? Cuidar de tal forma que nenhuma delas se perca, né? Isso é importante, né? Às vezes deixar de fazer a nossa vontade, né? Morrer para este mundo é justamente isso, quando nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, né? Se a vontade de Deus é que a gente cuide das ovelhas, né? Às vezes nós temos que abrir mão dos nossos interesses para atender as ovelhas, né? Isso é importante e isso é agradável a Deus, né? Então aqui no 11:25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então, mortos são aqueles que não conhecem Jesus, né? Mortos são aqueles que estão no mundo, né? Não conhecem a Jesus, né? Mas, se eles crerem na palavra, né? Eles terão vida, né? Terão vida. Então, é importante isso, né? Por isso a importância do trabalho de levarmos a sua palavra, né? Muitos necessitam de ouvir esta palavra, né? Justamente para ter vida, né? E aqueles que estão vivos, que estão na presença do Senhor, aqui diz que quem crê em mim, e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá, né? Aquele que está vivo é aquele que está aqui na presença de Jesus, né? Na presença de Deus. Estes nunca morrerão, né? Por quê? Porque estão na presença de Deus, né? Estão na luz, né? E aqui Jesus diz assim, no 14:6, esse versículo bastante conhecido, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, né? Jesus, ele é o caminho, porque em Jesus habita o Espírito do Pai, né? E se nós não tivermos o Espírito do Pai, nós não chegaremos ao Pai, né? E nós recebemos do Espírito do Pai através de Jesus, né? Não recebemos de outra pessoa, de outro lugar, né? Somente Jesus, porque o Espírito do Pai habitava em Jesus, né? É por isso que Jesus diz, olha, eu e o Pai somos um, né? É o mesmo Espírito, então nós recebemos deste mesmo Espírito, né? E verdade é assim, quando nós recebemos do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, né? Por quê? Porque o Pai é verdade, o Filho é verdade, o Espírito Santo da verdade, né? Quando nós recebemos, aí nós somos da verdade também. Aí nós conhecemos a verdade, né? E quando recebemos do Espírito Santo, passamos realmente a ter vida, né? Por quê? Porque se Jesus, ele é a vida, quando nós recebemos do seu Espírito, recebemos vida, né? Recebemos vida através da sua palavra, né? Então é importante, por isso que é importante a gente permanecer na sua palavra, né? Nós vamos ver isso mais para frente. E aqui no capítulo 15:1 diz assim, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Essa videira é Jesus, é onde nós temos que estar ligado, né?
ligado para dar fruto, ligado para ter vida, né? Nós não podemos sair desta videira, né? Não é possível que a gente fique assim, olha, liga, desliga, liga. Não, nós temos que estar ligado a esta videira permanentemente, né? Assim nós daremos fruto, né? Permanecendo nesta videira, né? Então é importante isto, né? Dar o mesmo fruto, o ramo dá o mesmo fruto da videira, né? Então é o fruto que vem da videira, né? Então é importante isso, que a gente seja usado, né, por Deus, né, para dar fruto, né? E Ele já nos escolheu, Ele já nos capacitou, né? E já nos enviou, sabe? Então nós agora vamos, né? Em nome de Jesus, né? Jesus nos deu um mandamento, um novo mandamento, né? Lá no capítulo 13, 34, Jesus diz assim, olha, um novo mandamento vos dou, né? Por que novo? Porque o velho não tem mais valor, sabe? Aqueles mandamentos da lei não é mais para nós, né? Nós agora seguimos um novo mandamento, né? Jesus nos trouxe um novo mandamento, o mandamento do amor. Não é mais o mandamento da lei, das obrigações, né? Agora não é por obrigação, agora é por amor, né? Tudo quanto nós fizermos, agora é necessário que nós façamos por amor, né? Então Jesus diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, né? Aqui é bom chamar atenção, porque Jesus coloca aqui uma condicional, né? Ele diz assim, que vos ameis, que a gente ame uns aos outros, mas não é do nosso jeito, né? Jesus está falando, você ame uns aos outros, mas como eu vos amei a vós, né? E nós sabemos o grande amor de Deus por nós, né? Porque nós estávamos perdidos no mundo, né? É Ele que nos trouxe a presença dEle, né? Nós nem merecíamos nada, né? Éramos menos que nada. E, no entanto, o Senhor nos amou, né? Então, é com esse mesmo amor, né? O amor de Deus, né? Esse amor é que tem que estar no nosso coração, né? Assim como Ele nos amou, que também nós possamos amar as pessoas, né? Mesmo amor, a ponto de dar a sua própria vida, né? Por amor a nós, né? Então, veja, quão grande é este amor, né? Amor de Deus, né? E Ele diz para que nós possamos amar como Ele nos amou, né? Da mesma forma, né? Então, não é um amor superficial, né? É um amor que salva as pessoas, né? A gente tem que ter esse olhar, né? Olhar de salvação, não um amor carnal, né? Não um amor do mundo, né? No mundo as pessoas, um agrada o outro, tá tudo certo, mas não, o amor de Deus é um amor que salva, né? Porque a gente vê lá no capítulo 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então essa é a nossa postura também, né? Nós que seguimos a Jesus, né? Então é importante isto. E Jesus, ele sempre fazia a vontade do Pai, né? E aqui Jesus diz assim, olha, no capítulo 6, versículo 38, né? Evangelho de João.
Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Olha como é importante isso. Da mesma forma, né, que Jesus fazia a vontade do Pai, que o enviou, né? Assim também nós devemos fazer a vontade de Jesus, porque ele também nos enviou, né? Então não é a nossa vontade, agora é a vontade dele. Por quê? Porque ele nos escolheu, ele nos separou deste mundo, né? Aliás, nós não fazemos mais parte deste mundo, né? Vamos ver aqui mais adiante, né? E aqui a vontade, uma das vontades de Deus, né? É que a gente cuide das ovelhas, né? Eu já até citei o caso de Pedro, né? Quando negou Jesus, né? 3 vezes, né? É por isso que Jesus depois, lá no final, pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, né? Então, cuidar das ovelhas agrada a Deus, sabe? Cuidar das suas ovelhas, porque às vezes as pessoas pensam que as ovelhas são nossas. Não, não são nossas não, as ovelhas são do Senhor, né? E quando nós cuidamos delas, nós agradamos a Deus, né? Então isso é importante, cuidar delas, para que nenhuma delas se perca, né? Então é aquele cuidado especial, né? Assim como Deus tem cuidado de nós, né? Então, aqui diz que nós não somos do mundo, nós já fomos separados do mundo, né? Fomos escolhidos por Deus, né? Para a sua obra, né? E aqui Jesus diz lá no 15:19, olha, capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então veja, nós estávamos no mundo, né? Ele nos escolheu do mundo, né? Nos separou para sermos dele, né? Nós já não fazemos parte deste mundo, né? A gente vê que Jesus diz, olha, assim como aqui ó, no capítulo 17, versículo 14, é na oração de Jesus ao Pai intercedendo pelos seus discípulos, né? E aqui Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então Jesus está falando, olha, vocês não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, né? E nós agora somos de Jesus, somos um com Jesus, né? Então nós não fazemos mais parte deste mundo. Estamos neste mundo para uma obra, né? Obra de quê? Obra de salvação, né? Porque ainda há muita gente perdida. Há muitas ovelhas do Senhor que precisa ouvir a sua voz, né? Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, né? Então é importante que elas ouçam a voz do Senhor. Ouvir a voz é ouvir a sua palavra, né? Então é importante levar a palavra de Deus a estas pessoas, né? Para que elas possam conhecer, né? A palavra, né? E aqui diz assim, na sequência aqui, né? Dessa oração de Jesus ao Pai pelos seus discípulos. Ele diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, todo aquele que é discípulo de Jesus, né? Jesus já fez uma oração por nós, né? Para que nenhum mal nos atinja, né? Que a gente não seja atingido pelo maligno, né? Já temos esta proteção, né? Nós vamos em nome dele, mas vamos protegido por ele, né? Não é que Jesus, vocês vão lá e, né? Não, Jesus, ele
já nos escolheu, já nos capacitou e nos enviou, e a proteção dele é sobre nós, né? É por isso que nós vamos, né, tranquilo, vamos em paz, vamos em nome de Jesus, né? Então aqui diz na sequência, não são do mundo, como eu do mundo não sou, né? Aqui Jesus reforçando isso, né? Que nós não somos do mundo, assim como ele também não é do mundo, né? E Jesus pede aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Santificar, na verdade, é separar para a verdade, né? Então, nós fomos separados para sermos da verdade, né? E a verdade é a palavra do Pai, né? E a palavra do Pai só veio a nós através de Jesus, né? Então, nós somos separados para esta verdade, né? Então, é importante que a gente saiba isso, né? A verdade é a palavra do Pai, que veio a nós através de Jesus, né? Então, quando nós seguimos as palavras de Jesus, estamos seguindo a palavra do Pai, né? E é a palavra do Pai que vai gerar filho, né? E é a palavra do Pai que, através da palavra do Pai, nós recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nós recebemos de Jesus, da parte do Pai, né? Então, é importante isto, né? Aqui a gente vê que a verdade é uma fonte, assim, inesgotável, né? Por quê? Porque a verdade é Jesus, né? Quando nós permanecemos na verdade, nós somos alimentados por Ele, né? E não nos falta nunca este alimento, né? Então, Jesus, ele é essa fonte inesgotável, né? É diferente, a gente, quando vê ali, teve uma passagem de Jesus com a mulher samaritana, né? Lá junto ao poço de Jacó, né? E Jesus dizendo para aquela mulher samaritana, qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então, assim, Jesus é esta fonte, né? E nós seremos esta fonte também quando bebemos desta água, né? Fonte é assim, lá no poço de Jacó, né, representa o Velho Testamento, eles bebiam daquela água que não tinham vida, né? E assim mesmo exigia um esforço, né, para tirar aquela água, né? Por quê? Porque a água estava no fundo do poço, alguém tinha que tirar aquela água, né? E Jesus está dizendo assim, vocês fazem um esforço tremendo, tomam uma água, e vocês vão voltar a ter sede, porque esta água não tem vida. Mas a água que eu lhe der, ela vai fazer em vocês uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? Fonte é assim, fonte, ela jorra a água, né? E Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba, não precisa de esforço nenhum, né? É só crer, né? Beber é crer, né? Crer na minha palavra, né? É isso, né? Aquele que crê na palavra terá vida, né? Então, é o que Jesus, então, dizia, aqui nesse último dia da grande festa, né? Festa dos tabernáculos, que os judeus para eles, era uma grande festa, né? E lá no capítulo 7, 37, né? E aqui diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? Não tem que fazer esforço nenhum, vocês venham a mim e beba, é só crer, né? Beber é crer na palavra de Jesus, né? Não precisa de esforço nenhum, né? Basta crer para ter vida, né? Então Jesus aqui diz, na sequência, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, né? Falando do Espírito Santo, né? Aquele que bebe da sua água, né?
diz que rios de água viva correrão do seu ventre, né? Falando então do Espírito Santo, né? Que haveriam de receber todos aqueles que bebessem então desta água, né? E aqui Jesus diz no capítulo 4, né? 14, é justamente o que eu tinha falado da mulher samaritana, né? E Jesus dizendo aqui: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Então é importante beber dessa água, água viva, né? Água que tem vida, né? Por que é a água que tem vida? Porque Jesus é vida, né? Jesus está vivo, né? Não é uma água morta, né? É por isso que Jesus é vida, né? Porque ele está vivo, né? É por isso que nós devemos permanecer nele, né? Porque aquele que está vivo é que virá nos buscar, né? Porque o morto não virá não, sabe? Então, nós temos que nos firmar na verdade, né? Então, aqui Jesus diz daqueles que amam a ele, né? É importante isso, né? Porque às vezes a gente quer fazer tanta coisa, né? Há tantas palavras, né? Mas muitos pensam estar agradando a Deus e na verdade não estão, porque para agradar a Deus é o que nós vamos ver aqui. Olha, Jesus diz assim, no capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que ama é aquele que guarda os mandamentos, né? Mandamentos de quem? Mandamentos do Pai, né? Jesus nos trouxe um novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, é um mandamento, né? Então, aquele que guarda esses mandamentos, né? Que vive estes mandamentos, né? Esse é o que me ama, né? E aqui Jesus está dizendo, aquele que me ama, ele será amado do meu Pai também, né? E eu o amarei e me manifestarei a ele, quer dizer, eu me revelarei a ele, né? Uma promessa de Jesus, né? A todos aqueles que guardam a sua palavra, né? E no 14, 23 diz assim, olha, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, se alguém me ama, Jesus, olha, guardará a minha palavra, né? Não é a palavra de outro não, né? Guardará a palavra dele, né? A palavra de Jesus, nós sabemos, ela é insubstituível, né? Não se pode substituir por nenhuma outra palavra, nem por nenhuma outra coisa, né? Aquele que ama, Jesus está dizendo, aquele que me ama, guardará a minha palavra, né? E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, a esses que guardam a sua palavra, há uma promessa aqui, né? Que Jesus está fazendo. E viremos para ele e faremos nele morada. Morada como? Pelo Espírito Santo, né? E aí, o Espírito Santo é que vai nos conduzir à presença do Pai, né? Por isso que Jesus, ele é o caminho que nos leva ao Pai, né? Quando nós recebemos do seu Espírito, né? O seu Espírito, o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é nos conduzir, né? Além de nos ensinar todas as coisas, além de nos fazer conhecer toda a verdade, é nos levar também à presença do Pai, né? E Jesus aqui, no 14, 24, ele diz o seguinte, olha, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, a gente vê que Jesus sempre falou
a palavra do Pai. Ele nunca falou nada, né? De si próprio, dele mesmo, né? Então, é importante isso. Olha, Jesus, ele tinha um Espírito do Pai, ele falava as palavras do Pai, né? Como enviado do Pai, ele só falava as palavras do Pai, né? Então, assim também nós, né? Nós fomos escolhidos, né? E já fomos enviados, né? Enviado para levar a sua palavra. Assim como Jesus levava a palavra do Pai, nós levamos a palavra de Jesus, que é a mesma palavra do Pai, né? Um só Espírito, uma só palavra e uma só obra, né? Que obra? Obra de salvação, né? Esse é o grande objetivo de Deus, né? Que todos nós tenhamos a vida eterna, né? Lá no capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim, isso aqui faz parte da oração, né, de Jesus pelos seus discípulos, né? Jesus lá diz assim, olha, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, vida eterna é conhecer a Deus, né? Então é importante, nós só conhecemos a Deus quando em nós habita o Espírito Santo, né? Aí nós conhecemos a verdade, né? Por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo da verdade, né? Aí nós passamos a conhecer a verdade. Então aqui diz assim, olha, Jesus dizendo, aqueles judeus que criam nele, né? Olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? E quem é que nos liberta, né? A verdade, e a verdade é Jesus, é Ele que nos liberta, né? Então é importante isso, né? A gente conhecer a verdade, né? Receber de Jesus o seu Espírito, né? Aí nós conhecemos a verdade, e essa verdade é que vai nos libertar, né? A verdade, ela nos liberta de toda mentira, né? Aquele que conhece a verdade, ele não aceita a mentira, né? Por isso que é importante, né? Aquele que não conhece a verdade, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Porque ele facilmente é enganado pelo inimigo. Mas aquele que conhece a verdade, ele não aceita, ele rejeita a mentira. Por quê? Porque o Espírito que habita nele é o Espírito de Jesus, né? O Espírito Santo da verdade, né? Então aqui Jesus diz assim, no 14:16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja que o Espírito Consolador, aqui é o Espírito da parte do Pai, né? Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, né? Para que fique convosco para sempre, né? Esse Espírito é o que provém do Pai, né? O Espírito Santo, né? O Espírito Consolador é o Espírito Santo, né? E aqui diz no 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, né? Então o Espírito Santo, uma vez que ele entra em nós, ele nunca mais sairá, né? E ele é que nos guiará, né? Ele nos guiará em toda a verdade, nos ensinará todas as coisas, nos levará à presença do Pai, né? Então é importante isso, que quando nós recebemos de Jesus o seu Espírito, nós recebemos vida, né? Porque Jesus, ele é a vida, né? Então nós temos que receber de Jesus, né? Para termos vida. E dar testemunho da verdade, né? Quando nós damos testemunho da verdade, tudo aquilo que Jesus foi, né? Somos nós hoje também, né? Jesus,
Ele foi o pão da vida, a luz do mundo, né? Então, tudo aquilo que nós já detalhamos, né? Somos nós também, quando nós levamos ao mundo a verdade, né? Então, nós sempre seguimos a Jesus, né? Ele é o nosso mestre, né? E nós seguimos os passos de Jesus, né? Nós somos sequência de Jesus, né? Então, Jesus, ele faz aqui uma declaração, né? Que é muito importante para nós, né? Que seguimos os seus passos, né? Então, aqui no capítulo 18, versículo 37, né? Eu só vou citar aqui a parte B desse versículo, né? Onde Jesus diz o seguinte: olha, eu para isso nasci e para isso eu vim a este mundo, né? Eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aqui ouve a minha voz, né? Então, dar testemunho da verdade é testificar da palavra do Pai, né? Que veio a nós através de Jesus, né? Então, assim como o Pai enviou a Jesus